Jailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Jailson Lino convida. Olá, galera! Podcast Jailson Lino convida mais uma vez, trazendo novidades, histórias contadas pelos próprios protagonistas. É muito bom, né? Porque é direto da fonte. E hoje tem uma pessoa aqui maravilhosa com uma história espetacular e você vai viajar conosco aí na história. Eu estou falando, ele que é hipnoterapeuta, psicólogo, psicanalista com orientação lacaniana, filósofo e escritor, doutor em filosofia com ênfase em psicologia social, entre outras coisas. Já está com a gente o professor Jorge Soares. Professor, que bom o senhor estar aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos bater um papo legal hoje, hein? Obrigado. Olá, Lino, tudo bem? É um prazer imenso em estar aqui com você. Você que tem uma história na comunicação da Bahia. Eu lembro que tem mais ou menos em torno de uns 15 anos, eu acho que eu te conheci, não foi? Verdade. Um curso de pós-graduação. Um curso de pós-graduação, o senhor foi meu professor. Você já tinha excelência na comunicação, vendia tudo. E hoje deve vender mais ainda. Então é um prazer, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, fazer um bate-papo e apresentar meu livro a você. Olha, professor, o senhor me falou tantas coisas que eu gostaria muito de entender que eu sou mesmo, né? O senhor me levou agora, me promoveu aí na comunicação e tantas palavras enaltecedoras e cheia de responsabilidade. Agora eu fico muito mais responsável pelas coisas que eu vou fazer para poder fazer jus ao que o senhor falou, meu respeito. Muito obrigado, hein? Eu acho, Lino, que tudo que passa por você, você transforma, tá? Já tem mais ou menos em torno de uns 15 anos que eu te conheço e eu vejo o quanto você, na comunicação na Bahia, não só na Bahia, em outros estados, você transforma, o que passa por você, você desenvolve. Que maravilha, que bom ouvir essas palavras maravilhosas. E é de um professor em comunicação também, né? Que me falando essas coisas eu fico muito feliz, muito lisonjeado, fico até sem jeito, essa é a verdade. Mas aqui, professor, nós temos muita coisa para conversar, né? Correto. Dentre seus feitos, o seu legado. Vamos começar pelo último trabalho, depois a gente faz uma retrospectiva até chegar lá nos primeiros, pode ser assim? Pode. Nós estamos aqui com sua última obra, O Homem, Seus Feitos para Humanizar-se ao Longo da História. Juninho, Gabriel, mostra para mim esse livro aqui, do professor Jorge Soares, professor doutor Jorge Soares. Esse livro explora o processo de humanização sob as perspectivas de antropologia, filosofia, sociologia, psicanálise, etc. O que levou o senhor a escrever um livro tão profundo e que enfoque o senhor está dando e qual o target que o senhor pretende atingir com essa sua escrita? Correto. Veja só, durante muito tempo, Lino, eu fui professor de faculdade, inclusive aqui em Salvador também, tá? E professor da UNEB. E a minha preocupação, assim, é a forma como as pessoas tratavam o outro, né? E com minhas experiências no interior da Bahia, principalmente na Chapada Diamantina, eu via, na verdade, a necessidade de falar de algo que talvez servisse para a humanidade. E esse livro ele é epocal da filosofia para essa época. Principalmente estamos passando um período em que as pessoas não estão tendo paciência com o outro, né? E aí, na verdade, é preciso que as pessoas, na verdade, ela entenda que ela precisa tornar-se humana. E aí, o que faz você gente é a parte da humanidade. Então, se você entende dessa maneira e processa dessa forma, fica mais fácil a convivência com as pessoas. Porque hoje a gente nota que muitas pessoas, muitas vezes, elas não gostam do que faz forçado, principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se você é um médico, por exemplo, você não gosta de gente, não dá para ser médico. Tá? Que a base principal é justamente essa empatia que faz com o outro. E aí, por exemplo, um professor, né, que está no livro aí, se é um professor e você não gosta de gente, como é que eu me torno professor? Então, foi pensando nisso, Lino, que eu desenvolvi essa obra pautada nessas questões todas referente à filosofia, que é a psicanálise que eu domino, a psicologia agora, e também a antropologia e a sociologia. Professor, no contexto histórico do ser humano, houve uma mudança drástica muito grande ao longo dos tempos, né? E na sua obra maravilhosa, aí o senhor traz aqui para falar sobre a teoria do Platão, da tripartição. Isso, né? Perfeito. Eu queria que o senhor discorresse mais um pouco sobre esse assunto, a teoria do Platão, enfim,
como homem, os seus feitos, os seus desejos, etc. Enfim, Isso. na tripartição do próprio Platão. Pronto. Olha, Platão ele traz para a gente uma ideia, muitas vezes, da questão da liberdade. Tá? E quando a gente fala desses conceitos referente a isso, o homem, na sua essência, ele era livre, né? Tinha a sua liberdade para fazer suas ações. O que fez ele limitar as suas ações é o conceito de ética e de moralidade, que a gente vai ver muito isso na Idade Média, quando, na verdade, se o homem tudo for permitido, ele vira justamente e faz tudo. Então, esse conceito de moralidade foi dado justamente pelo cristianismo, mas na antiguidade, com o pensamento platônico, que é a dualidade, né? Que é o mundo da matéria e o mundo sensível. E a gente pode dizer que o mundo da matéria ele é terrível. O mundo da matéria é terrível. O mundo sensível para Platão é esse mundo que a gente não consegue ver, mas que é um conceito realmente só sabe que existe quem foi e quem morreu. Idade Média, Renascimento, cristianismo, ali a partir de século V, vai até o século XVI, Isso. essas três posições, esses três momentos. Onde esses momentos convergem e onde eles divergem? Isso. Se a gente está falando de idade medieval, que é médio, né? Sim. A gente está dizendo que naquela época tudo podia, né? E até muitos teóricos, por exemplo, né? Pense logo existo, saber é poder, esses conceitos, na verdade, de filósofo, porque se um rei, uma nação invadisse um país, tomava tudo do país e pronto, acabou. Matava todo mundo. Estão querendo repetir isso agora, né? Justamente é isso que a gente está falando aqui, né? Que o livro ele é epocal, é dessa época. Como é que eu posso, independente da tua crença, invadir o que você tem? Né? Na Idade Média passou muito por isso. Né? Na contemporânea a gente vai dizer assim, mas a gente está vivendo a mesma coisa de vassalo, de invadir do tempo, na verdade, nem é primitivo, digamos assim, mas esses conceitos de humanização traz justamente, não é só humano, ser humanização não é ser bonzinho. Sim. Não, é ter consciência do que se Sim. faz. Independente da tua religião, do que tu faz, eu preciso respeitar você na sua singularidade, né? E aí, como você falou, estamos vendo agora, né? Como se estivesse voltando, tudo que foi feito referente à ética está caindo por terra. Aí o senhor traz, inclusive, alguns pensadores aí nesse assunto, nessa dualidade até, alguns como o Hobbes, o Rousseau, o Locke, né? Isso. Que vai discorrer sobre... O Hobbes fala que o homem lupus homem, né? Sim. O homem é um lobo para outro homem, Sim. né? Se eu não tenho, você tem, eu invado, mato todo mundo e pego. E tem que ter também, tem que ir lá roubar, pegar. Onde é que está a humanização? Aí é a minha indagação. Ser humano não é ser cristão. Primeira coisa que tem que entender. Ser humano não é ser católico. Ponto. Ser humano é você pensar como humano, tá? Eu tenho que respeitar a sua crença. Eu tenho que respeitar o que você faz. Eu tenho que entender, porque hoje o jogo no momento é justamente a métrica. A métrica é o número. Então, o que é que tem o número? O que é que você tem para me oferecer? O que você tem para oferecer, eu quero o que você tem. Então, eu invado, mato, simplesmente em nome justamente de um materialismo, né, que eu posso dizer que da matéria. O nosso querido Aristócles, né, apelidado de Platão, né? Seu nome era Aristócles, né? Isso. Platão, porque ele tinha os ombros largos, largos, fortão, né? Fortão. E ele registrou todos os pensamentos do teu antecessor, o Aristóteles, né? O Sócrates, desculpa, Sócrates. Aristóteles é pós-Platão. Isso. E ele afirma até que o Aristóteles, trazendo o animal social, é o que você traz agora, né? O animal social. Ou seja, razão, vontade e desejo. Essas coisas vão ser despertado no homem depois que ele teve, vamos dizer assim, como o senhor falou, o homem não nasceu para ser isso que é hoje, né? Isso. Ele nasceu puro, perfeito, né? São as leis que fez. Na verdade, assim, ó, o que faz, na verdade, você frear seus impulsos são as regras. E as regras são criadas pelo próprio humano. Porque se você fizer tudo que está na sua cabeça, você não pode. Então tem que ter o limite, né? Até aquele livro, né, o Nome da Rosa, não sei se você lembra, no livro medieval, em que esse livro foi guardadinho, porque ali tinha tudo, desejo, vontade, e para o pensamento daquela época, não era permitido que você tivesse desejo, não era permitido que a mulher tivesse orgasmo, digamos assim,
Até início do século aqui no Brasil não era permitido, né? Tem até uma novela que retrata muito isso, Dona Beija, porque a roupa da mulher tinha um furinho no meio em que o homem fazia a sua necessidade. Então a mulher não podia expressar desejo, porque aquilo é considerado pecado. Então veja como as coisas vão se traduzindo e, na verdade, o mundo grego já trazia essa liberdade. O pensamento epicurismo, né, por exemplo, né? Sim. Epicuro, que traz a questão do prazer, mas é um prazer com ética, não é o desrespeito que eu estou me referindo aqui. Então, quando você limita o desejo humano, você está limitando o homem, na verdade. Eu quero até fazer abrir um parênteses dentro desse seu raciocínio na questão de desumanizar a mulher, coisa lá do Isso, passado. isso. Inclusive, a gente vê nas tragédias gregas, né? O próprio Chico Buarque cantando a música, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Isso, Atenas, né? Apenas. E ele fazia, inclusive, ele estava fazendo, batendo forte Um nisso aí, né? recorte, Um isso. recorte fortíssimo, Isso. onde a mulher não podia ter orgasmo, né? Aqui no Brasil mesmo, a mulher veio votar mesmo nas urnas há pouco tempo atrás, e quando ela começou a votar, ela tinha que ter, primeiro, ser casada. Sim. E sim. tinha que votar no candidato que o marido determinasse, Ele né? determinasse para casar. Ou se ela fosse solteira, que ela pudesse sustentar, se ela tivesse seus próprios ganhos, para ter direito ao voto. Como se isso não bastasse, achando que hoje, no século XXI, a mulher está emancipada, deveria, mas ainda não está. Há uma forte, vamos dizer assim, incidência de preconceito sobre a mulher. Não temos a mulher ainda no poder como deveria ter. Não temos a mulher nas classes sociais, nos três poderes, como deveria ter. No próprio trabalho, né, a gente vê que o mesmo cargo, a remuneração da mulher é diferente do homem. Hoje, com esse feminicídio horrível que está aí, que todo dia, não sei quantas mulheres morrem a cada minuto neste mundo, nesse Brasil. Isso é uma coisa horrível, entendeu? Então, o que o senhor traz aqui, essa questão de humanizar as pessoas e coisificar as coisas, né? E sobretudo a mulher, que para mim é o enfoque principal. A mulher é muito superior ao homem em tudo. Apesar do livro, Lino, falar do homem, mas o homem no sentido antropológico, Sim. né? Ele está tratando da mulher, né? Sim. Também. Porque a mulher é visto ainda hoje como uma coisa, né? Infelizmente. Infelizmente, uma coisa. E por curiosidade, eu, enquanto professor universitário, eu vejo muitas mulheres na universidade hoje, viu? Existem mais mulheres fazendo cursos do que homens. Se você pegar o dado, você vai observar. Nesses cursos, por exemplo, direito, psicologia, muitos outros cursos, tem mais mulheres. Está buscando sua liberdade. Justamente e o conhecimento isso. é a tábua da liberdade. O conhecimento transforma. Transforma. Né? Se você conhece, você pode. Mas já dizia então você pode pelo conhecimento. Pelo então, conhecimento. Não existe outra forma de você crescer na vida se não for educação. Né? Dizia o Paulo Freire, né? Sim. A educação ela emancipa o sujeito. Então, se você for emancipado pela comunicação, você não vai roubar. A não ser tem gente que tem educação, mas rouba, né? Mas o roubo no sentido de, se você conhece, você não vai passar a fazer coisas erradas, que passa justamente pela questão do conhecimento, né? Que o conhecimento, ele transforma o sujeito em gente. E aí é humanização. Esse dado que o senhor traz aí, que nas salas de aula a grande maioria das universidades são mulheres, isso já está reverberando no campo profissional. Quando essas mulheres se profissionalizam lá na sala de aula, lá nas faculdades, nas universidades, elas já estão entrando no campo profissional. Haja vista, eu, por exemplo, eu dirijo 150 pessoas em departamento de vendas de consórcio em vários estados da Federação Brasileira. E hoje eu já tenho equipes onde 80% são mulheres. No geral, 70% já são mulheres. Isso me deixa mais feliz. Mas mesmo assim, o sistema patriarcal ainda meio que domina. Sim, né? sim. Do que quem manda sou eu. Exatamente. E enquanto o homem não tirar essa ideia, na verdade, primitiva, ele vai estar sempre desumanizando. Ele não está sendo humanizado. Muito bem, por falar em humanização, vamos falar dos feitos psicológicos, né? O senhor também dá um passeio lá no Freud, né? Com aquelas questões primitivas dos mecanismos de defesa, negação, etc e tal. E junto com ele o seu maior discípulo, que é o Carl Gustav Jung, que traz nos seus arquétipos da inconsciência coletiva e nos seus complexos da inconsciência pessoal. E o senhor enfatiza bem nesses Você complexos. Conhece, viu? É um pouco, né? Você conhece. Nesses complexos, o senhor traz bem o arquétipo
o arquétipo Primeiro. do herói e do sábio. Isso, Vamos discorrer mais sobre esse assunto, isso. falando do Freud, da psicanálise, Freud. vindo para os arquétipos do Jung. Pronto. O Freud, ele foi digamos que ele foi o idealizador da psicanálise, né? Sim. A obra de Freud, Freud foi, eu digo que Freud fez uma escatologia psicanalítica para a sua época. Sim. Tá? Então, quando fala de escatologia, é da teologia, viu? Escatologia é você prever o que a sociedade ia passar, né? E eu esqueci do seu currículo falar que o senhor é teólogo também, né? Foi a sua primeira... Ex-frei franciscano. Ex-frei Eu fui frade. franciscano. Foi frade, né? Frade Capuchinho, aqueles que ficam na Piedade aqui em Salvador. Aí fiquei um tempo na Colômbia, passei um tempo por lá e rodei um pouquinho como frei. 10 anos só. 10 anos só, né? É muito tempo. Então, Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre essa Pronto, passagem da sua vida, pode ser? acho que assim, eu acho que o próximo livro, Lilian, tem que ser uma autobiografia, né, da minha história, por onde eu passei, né? Maravilha. Porque é muita coisa, né? Começa logo que eu estou doido para saber. Então, assim, o Freud ele é o idealizador desse pensamento da psicanálise, mas entenda que ninguém pensa por si só, alguém pensou por ele, tá? Se você estudar, por exemplo, a obra de Freud, você vai ver que tem um pé lá na Grécia, Sim. né? Sobretudo quando ele traz a ideia de complexo de Édipo, esses conceitos todos, ele pegou da Grécia, né? Sim. Bom, e aí, quando a gente vai falar do discípulo dele, na verdade, porque todo pensador, ele pensa a partir da ideia do outro, mas ele coloca uma injeção, uns termos diferentes para parecer que a obra é dele. É dele. Mas todos eles, tanto o Carl Jung, né, quando ele traz esse conceito, o Lacan, entre outros, o Bion, ele, na verdade, ele reforça a ideia do Freud. Freud está ultrapassado? Não. Mas o Jung, as religiões chamado religiões espiritualistas, ela pega muito a ideia do Jung para falar da herança genética, das heranças, né? Que essas heranças que, na verdade, vai passando de geração em geração. Quando ele traz a ideia de arquétipo primeiro, é o arquétipo do seu tataravô, né? Sim. A ideia primeira que surgiu, Lino, né? Pegou as características dele, né? O seu tataravô teve, se a descendência de onde veio. Então, o Jung, eu digo que Jung ele deu uma aprofundada na epistemologia da própria personalidade. Sim, né? inclusive ele traz não só a herança, fisiológica, né? Mas traz as heranças psicológicas desses antepassados. Que as religiões trazem heranças ancestrais, né? A ideia primeira das pessoas, né? A gente não sabe, por exemplo, de repente você tem um irmão que ele tem um talento em escrever, não foi alfabetizado e começou a escrever. A gente entende que você pode pegar um determinado talento que veio justamente dessa herança passada. Sim. Assim como é coisa boa, pode ser coisa ruim também. E Jung batia muito nisso aí, nesses arquétipos da inconsciência coletiva. Ou seja, dos antepassados, os arquétipos dessa herança psicológica, né? Não tão somente genética, mas principalmente psicológica. Você pode ter, por exemplo, alguém que vai ter um transtorno obsessivo compulsivo ou então uma esquizofrenia que, na verdade, no meio da família, que sabe de onde veio? Veio de uma herança psicológica do passado. Então, Jung aprofunda muito, né, essa ideia justamente da psicanálise. Só me falou uma frase que me chamou a atenção. Todo pensamento advém de uma outra pessoa que a gente viu, dá uma mascarada ou coloca ali a nossa visão. Nossa impressão. A nossa impressão. Isso. E segue em frente. Então, aqui está bem claro, né? Eu sou muito catedrático dos pensamento freudiano, junguiano, etc. E tal. Então, isso é mais uma provocação para os leitores da sua obra. Sim. E pesquisarem, né? Pesquisar. Para ter também sua própria impressão a partir da sua provocação. Quando alguém me pergunta assim, você é lacaniano ou é psicólogo da TCC, porque às vezes os médicos indicam psicólogo do TCC, que é teoria cognitiva comportamental. Eu digo, eu sou psicólogo, tudo bem? Eu sou psicólogo, mas quando começa a ser atendido... A abordagem é... Quando começa a ser atendido, olha, foi bom, foi ótimo estar com você, foi maravilha. Então, a gente precisa conhecer. Cada teoria traz justamente esse conceito. No meu livro, eu li um livro de Dom Casmurro, acho que mais ou menos tem uns 36 anos, que é justamente que o Machado de Assis, ele conversa com o leitor. Não sei se você teve a oportunidade de ler, que é meu caro leitor. Meu caro leitor. E não sei se você tu teve a oportunidade de ler, quando eu termino um capítulo do outro, eu digo assim, meu caro leitor, o que é que você compreendeu dessa indagação? Porque a gente conversa justamente, provoca justamente para que ele tenha acesso a esse livro. Muito bem, professor. Vou fazer aqui uma rápida
um rápido comentário, o senhor é hipnólogo, Sim. além de tantas outras formações. E por falar em hipnólogo, né, a hipnose Freud já havia usado, depois juntou com o Charcot, né, Isso. e foi para Paris, desconstruiu a A ideia ideia. da hipnose e veio para a associação livre. Agora, professor, uma associação livre não é uma Hipnose? Olha, se Freud estivesse nessa época agora, ele teria reforçado muito o que ele escreveu naquele período ali, tá? A hipnose é uma ferramenta, se você souber usar com clareza, você vai ser feliz. Por exemplo, eu posso fazer com que o teu braço produza um processo de dopamina para ficar paralisado aqui, Sim. certo? Você toma medicamento para poder ficar dopado em algum momento. Então, nosso inconsciente, ele produz muito, tá? Na terapia psicanalítica, se o terapeuta fizer uma boa escuta, ele for fantástico, ele pode produzir tudo que o hipnólogo faz. Não precisa hipnotizar para ressignificar, entendeu? Sim. Uma fala transforma a vida das pessoas. Se você falar bem e tiver uma boa escuta, há uma transformação. Então, a associação livre e a hipnose estão juntas, Eu vírgula, também acho. tá? Então, assim, no mundo da consciência. Sim. Mas quando você mexe com o inconsciente e faz uma técnica de hipnose, você vai trabalhar com as ondas que você conhece, as ondas eletromagnéticas de alfa, beta, né? De alfa, Onde beta. você vai ter acesso justamente. Ó, Alfa, beta, teta, teta e por aí vai. por aí Então, vai. Gama. a cura está justamente na última onda. O inconsciente é a própria cura. E o povo precisa aprender disso. Isso, né? Que por isso que muitos médicos estão recorrendo hoje a curso como terapia regressiva, hipnose, porque estão vendo que a cura é o inconsciente. Quando o inconsciente e o terapeuta consegue fazer uma escuta e uma fala, o próprio Freud fala, né? A cura pela fala. Quando você fala, você fica ressignificado. É engraçado, agora o senhor me traz uma frase do Carl Gustav Jung, onde ele fala Isso. assim: enquanto o homem não tornar consciente o seu inconsciente, Isso. chamará isso de destino. Destino. Muito profundo essa fala do Jung, com a profundidade do assunto que o senhor está me trazendo Eu aqui. acredito que do tudo que inconsciente. você disse aí é humanização, Sim, certo? sim. Quando você evolui suficientemente para compreender isso, você vai ser feliz onde quer que você seja. Como vendedor, como talvez trabalhar em uma empresa de carro, em uma loja. Se você souber falar bem para o seu cliente, não precisa hipnotizar o cliente, não. É só você criar mecanismos na sua fala. Você vai conseguir vencer. Um locutor, por exemplo, se você fizer uma boa locução, às vezes muitas pessoas não sabem o que é uma boa locução, né? Eles não sabem cativar a quem está do outro lado. Então, quando você faz isso, Não bota vida nas palavras. vida nas palavras, não transforma o que você fala, não vai conseguir vencer e automaticamente não vai convencer ninguém. Se você hoje, Lino, é preciso que a gente aprenda a convencer Deus e o diabo. Sim, Deus para nos aproximarmos, o diabo para nos afastar. Justamente isso. Você pode estar diante de uma pessoa que ela tem a personificação na fala. E você tem que criar argumento para poder convencê-lo. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Isso na época das epopeias, né, os grandes pensadores, os grandes líderes, já faziam isso com primazia, né? Isso. Nos seus discursos, nas suas epopeias, fazia leis ali com as suas Você não falas. precisa disso, que você já transforma, na sua fala transforma muita coisa. Eu sou só seu discípulo. Você aprendeu, não? Eu sou só seu discípulo. Professor, estruturas sociais, normas, valores, filhos, profissionais, cidadãos, desigualdade social, Isso. classe social, etnia, gênero, etc. Importância, interseccionalidade. Eita. Bora discorrer sobre isso Bora. Olha, eu vou citar até uma fala minha aqui, que está referente à humanização, porque quando a gente, hoje, estamos, acho que é o Byung-Han, né? Byung-Chul Han, é um filósofo coreano, que estamos passando por uma sociedade líquida. A gente não consegue aproveitar muita coisa e a gente não está desrespeitando as estruturas sociais.
pai não sabe ser pai, mãe não sabe ser mãe, professor desaprendeu a ser professor, e aí a gente não está segurando. É uma sociedade que os conceitos e as estruturas sociais perderam de vista, entendeu? Então, é justamente isso que traz no livro, porque quando a gente perde o senso de ser gente, de passar essas moralidades referentes que você falou aí, dessas questões sociais, o que sobra? Estamos perdendo. Por quê? Ó, na sua época e na minha, as famílias ficavam sentadas, elas falando história, conversando, a avó, a mãe. E hoje a gente nota que se tem 3 filhos e o pai e a mãe, fica um com o celular, a mãe com outra, o filho com outro celular e o outro com outro, a menina pequena com o celular jogando. E a gente entende qual estrutura a gente está criando para essa sociedade. Não está havendo uma desumanização? Porque quando eu crio um vídeo, o cara que cria um vídeo ele não é culpado, aquele vídeo curto que é bonitinho, né? Que a gente vai passando ele, né? E é interessante, né, quando passa esses vídeos, porque a gente fica interagindo com aqueles vídeos. Então, qual é a estrutura que a gente está tendo no sentido da nossa sociedade? Não há uma desumanização? Total. Então, Total. Então, a gente não sei onde a gente vai parar, mas para te dizer que essas estruturas, elas não são perdidas. Desigualdade social não é só ser pobre, não. É intelectual também. Entendeu? Sim. Tem gente que não há como discursar, porque a pessoa não nasce muita coisa, não fala, não diz. Tem gente que só fala de futebol, né? Nada contra o futebol é bom, mas eu não posso falar só de futebol, eu posso falar de tudo. O que você perguntar aqui, eu estou falando, conforme eu estou falando contigo. Então, a desigualdade social não é só a pobreza, mas é a pobreza intelectual em que nós estamos passando nesse período agora. É porque a pobreza material, ela é exatamente a falta da intelectualidade, né? Do conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você não vai ter dificuldade nenhuma em subsistir, em Isso. sobreviver. Perfeito. Através do seu conhecimento. Você se profissionaliza, você tem como trabalhar em qualquer que seja a função que você escolheu, a profissão, e ter aí ganhos maravilhosos para o sustento, né? Agora, uma coisa, você falou sociedade líquida, verdade, a pessoa está pensando só no destino, esquece. Não segura nada. Esquece do É. percurso, do Isso, caminho. Isso. E esse destino é futuro, o futuro ainda não existe. Ele fica com esse excesso de futuro que a gente dá o nome de quê? De ansiedade. Isso. Eu trato muita gente ansiosa. Hoje está na moda, está todo mundo ansioso. O maior causador de ansiedade são as mídias, né? O Instagram, por exemplo. Nada contra, né? Mas se eu paro, por exemplo, 20 minutos, vamos supor que eu posto uma foto no Instagram e o menino olha, né? Ah, mas ninguém comentou aí, isso já cria ansiedade. Já cria ansiedade. Professor Doutor Soares, imagine, o senhor que é um estudioso do cérebro humano, né? Imagina uma criança, como o senhor ainda relatou, 6, 7, 8 anos, ainda ligada ao Freud na fase edipiana. Isso, né? Isso. Que ainda está na formação do seu caráter, na formação da personalidade. Aí ele é invadido com TikTok, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, estressando o cérebro, atrofiando aquele cérebro. O que vai ser desse adolescente, desse adulto? Meu Deus do céu, eu fico a pensar. Eu acho que teremos um novo tipo de ser humano, viu, Lino? Sim. Eu acho que está tendo um novo tipo de ser humano, né? Porque quando você não pensa, tem até no meu livro aí, que eu digo assim, pensar dói. Dói pensar. Pensar não é para todo mundo. Mas se você não pensa, você está deixando as pessoas pensarem por você. Sim. Então, se eu deixo... Que perigo, hein? Se eu deixo alguém pensar por mim, eu estou sendo controlado por alguém. Então, se eu sou controlado por alguém, eu não consigo redigir uma redação. Se eu não consigo redigir uma redação, automaticamente não vou passar em nenhum concurso. Eu não vou ser feliz. Eu vou reproduzir aquilo que alguém pensou. Eu estava ouvindo aqui um palestrante, o Rafael, acho que Medeiros, se não me engano, onde ele me falou duas frases muito legal. Prevenção da dor ou produção de ganho. Né? O que o senhor está me trazendo aí, a gente está construindo, a gente não, essa sociedade moderna aí está construindo alguém que vai ter que a vida inteira trabalhar na produção
na prevenção da dor. Isso. Então, ele vai se desconectar, vai criar uma dor e buscar o antídoto para A cura. a cura. É. Então, ele está na prevenção da dor sempre e nunca na produção do ganho. O que seria a produção do ganho em detrimento da prevenção da dor? Seria o que o senhor acabou de falar. Tá no olha, Conhecimento, estudo, por profissionalismo. curiosidade, se você ver no final, autoconhecimento está no livro. Ainda a salvação para a humanidade, que é justamente a sua fala, está aí. Há uma forma... Eu ainda não li seu livro, Não, não. tá, Vou ler ainda. Tá aí no final. Que legal. A salvação para a humanidade, sim. Eu acredito que sim. Eu acredito. Agora, a tecnologia, ela veio para ajudar a gente. Agora, se eu não sei usar a tecnologia e para que eu não fique sem controlado pela tecnologia, lógico que essa dor, o preço vai ser alto. O alto está justamente em transformar em meninos que a coluna está assim, ó. Vai ser meninos grandãos, mas assim, envergado, andando na rua. É verdade. Entendeu? Porque não há mobilidade social, não faz exercício físico, não toma aquele sol de 7 para 8 horas que ajuda na produção da dopamina, da melanina, para não ficar depressivo. A gente vê muito adolescente depressivo, a gente vê adultos depressivos. Se você fica, por exemplo, o dia todo aqui, nesse ar-condicionado, e você não toma um sol da manhã, você vai ter que tomar medicamento justamente para humor. Repor a vitamina D. A D e a melanina. Agora, essa tecnologia nos traz aí, o senhor está falando, inclusive, no seu livro, da dualidade digital, né? Isso. É aquela história, potencial de conexão global e inclusão, Sim. claro, bom Sim. pra caramba, Eu adoro tecnologia. versus o risco, né? É. Da desumanização. Eita, que palavra grande, né? Isso. É o que o senhor está trazendo, é muito Quando eu profundo deixo isso. a máquina resolver a minha vida, eu estou dizendo que eu não sou humano. Você está entendendo? Quando eu deixo... Nada contra a inteligência artificial. Eu adoro. Mas a inteligência artificial não pode delegar tudo para a máquina. E a sua parte humana? Como fica? Como é que fica? Você quer resolver suas questões humanas com a máquina? Não tem como. Teve até um fato aí no Fantástico, que as máquinas estavam conversando entre si. Não sei se você viu. Eu vi alguma coisa, mas não cheguei a assistir a matéria, não. Eu não vi sei. algum Elas anúncio sobre estavam isso. conversando entre si, olha, e ela falando assim, tem um humano que pediu para eu fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Será que ele não é humano? Eu sou máquina. Você está entendendo? Então, essa dualidade está justamente em a gente entender que nós estamos passando por um período em que, se você não for melhor que a máquina, você vai ficar desempregado. Você não vai ter emprego. Até porque se você não for melhor que a máquina, você não vai ter como construir novas máquinas para assumir a incessante mudança e necessidade que o homem tem. Ele vai paralisar. Isso. Ou seja, é como o palestrante falou, ele vai produzir só prevenção da dor e não possibilidade de ganhos futuros, de aprendizado, de movimento, de avanço, né? Teve um pensador, na verdade um artista, um cantor, um roqueiro, eu chamo ele de pensador, eu chamo ele do meu profeta, Raul Seixas. Isso, baiano. Ele falou aí há 50, 60 anos, que ele falou assim, tá rebocado, meu compadre, que os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O cara falou isso há 60 anos atrás. E aí? Aí, Estamos vivendo agora, né? já é vítima, é carrasco e vítima. É, inteligência artificial. Artificial. A bomba, para chegar uma bomba, um míssil aqui, é pela inteligência artificial. E vai justamente onde a gente está. Por isso que não pode falar muito também, porque falar é poder e falar é perigoso. É perigoso, é verdade. Eu acho que foi um pensador que falou com... Não sei se foi... Perguntou a um desses nossos pensadores do espaço, Sócrates, Platão, Aristóteles, eu não sei qual foi deles ou se foi um deles. Por que você é um filósofo, você pensa tanto, você fala coisa boa, por que você não aproveita e educa um povo? Aí ele falou assim, esse povo precisa estar grávido de querer, para ele poder aprender. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu fico olhando, professor, vendo, vivendo, observando o que é que oferecem para esta juventude no campo das artes. O que é que o Brasil está oferecendo no campo da música? Né? Isso. O que é que o Brasil está oferecendo no campo político? Olha os exemplos dos nossos políticos. Olha o que é que eles estão fazendo. Olha o que é que eles estão legando inconscientemente
Aí volta aquela história que o senhor falou da inconsciência coletiva. Isso. De certa forma, estão nos impondo esse modelo que aí está da política, esse modelo que aí está das artes, esse modelo que aí está da música, essa pretensão de querer saber tudo através da inteligência artificial. E o que o senhor falou, é uma sociedade líquida. Isso. O que é que vai ser dessa humanidade daqui a 20 anos? A gente está se desconectando, Sim. entendeu? E quando a gente está se desconectando, é um risco, porque é desumanização, tá? Então, por exemplo, na escola, por exemplo, se você tiver exemplo de uma escola, educação, ensino médio, fundamental, o professor está fazendo num quadro, né? E o menino está tirando foto do assunto. Ele não está escrevendo mais, não. Ele não escreve. Na minha época, escrevia. Acabou, professor. Fixava né? com muito mais facilidade. Hoje ele não escreve. Por que ele não escreve? Professor, não apaga agora não, só um minutinho, não terminei. Eu lembro disso demais. Ele tira foto. Tira foto. Ele tira a foto e joga na inteligência e dá a resposta tudo prontinha. Porque se eu não penso, eu não vou conseguir. Pensar dói. Aquilo é a minha fala. Pensar dói. É preciso que você pense. Se você não pensa e alguém pensa por você, aí vai ser esse futuro que você falou aqui agora. Como é que esse estudante, professor Soares, que copia e cola, que tira foto do slide, que hoje nem se fala mais em quadro negro, quadro verde. Não usa mais isso, mais não. Agora são slides que ele tira a foto e depois joga na IA e pede para que a IA faça um texto baseado naquilo ou qualquer coisa e está pronto. Bonito o trabalho, Perfeito. né? Perfeito. É. Mas cadê o conteúdo? Pede para esse menino fazer um artigo, ele não sabe nem o que é isso, como é que vai fazer, escrever. Pois é, é isso que está acontecendo. E aí, como é que fica tudo? Eu estou com medo disso. Há um perigo, né? Há um perigo. Então, assim, existe duas formas de você crescer na vida, né? Uma, pelo lado ilícito, né? A gente vê muitas, conta cada vez mais em São Paulo. Que eu não chamo isso de crescer? Não cresce. Cresce porque, por exemplo, tem meninos, por exemplo, que ganha, por exemplo, ligar isso aqui. Ganha, por exemplo, em torno de R$ 1.500, levando coisa errada para um lado, para o outro, e se der um trabalho para ele não vai querer, né? Ou então crescer pelo conhecimento, conforme eu disse anteriormente. O conhecimento emancipa o sujeito. Emancipar é você dizer assim, ó, eu estou aqui, eu estudei, eu sou um biólogo, fiz mestrado, passei no concurso e eu vou ganhar meu dinheiro certinho. Então, a gente tem que compreender que essa é a forma da gente crescer, tá? Porque se a gente não faz isso, a gente não vai conseguir. Vamos voltar, professor, àquela questão. Né? O homem é um ser biopsicossocial, né? Isso. O senhor já discorreu sobre esse assunto, né? O senhor traz aí as características físicas dos seus pais. Isso. Tu és 23 cromossomos da tua mãe. Por aí. 23 cromossomos do teu Teu pai. pai. Mas só que você não é nem teu pai E nem tua e mãe. nem tua mãe. Você é um ser singular. Mas você traz o timbre de voz dos teus pais, né? Do teu pai. Você traz cravado em você estrutura física, Traz os transtornos do teu pai. E os transtornos do teu pai. Isso. Então, aí sai do bio para ir para o psíquico, né? Isso. Traz os transtornos do seu pai. Mas e o social? Aí o seu pai sai de cena. Porque o social que a gente vai aprender aonde a gente vive, nem sempre com os pais. Portanto, o biopsico eu trago dos meus ancestrais, mas o social nem sempre, porque eu vou aprender. Pega uma criança que nasce no Brasil hoje, manda para o Japão, daqui a 20 anos ele é um japonês. Isso. Então o social não tem nada a ver com o meu biopsico. Não é verdade? Não tem muito a ver, mas assim, pegar um pensador como talvez Paulo Freire, que fala muito da questão social também, mas tem outros, na verdade, que a gente só aprende a ser gente com gente, né? Sim. Eu só cresço a partir do outro. A partir do olhar do outro, que eu transformo e me torno gente. Então, vamos voltar para a família, né? Que é o social, né? Quando a família, quando uma mãe, uma criança, um adolescente, ela pede, uma menina, pede que a mãe oriente a primeira menarca, que a mãe ainda tem tabu, que não orienta, e aí ela vai para a tia também tem tabu, não orienta, vai procurar uma pessoa justamente lá fora, aquela que não deveria orientar. E nem sempre é a orientação correta. Correto. E aí vem o social. Tá? Você pode ganhar seu filho, pode perder ele do nada.
Vai depender dessa questão, dessa orientação. Mas você trouxe um dado aí referente da aprendizagem, né? Então, nós somos uma única espécie animal, posso dizer assim, a não ser que exista outra fora de outro planeta, que consegue aprender rápido, se adaptar rápido. Foi assim que foi a evolução dos homens, né? Os mais fortes dançaram, os mais inteligentes e adaptáveis sobreviveram, vindo de lá dos hábiles, dos erectos, neandertais, homens sapiens. E foi a inteligência e a adaptação então, que o homem nos trouxe. Estamos aqui agora. Nós somos uma espécie que o ser humano ele é capaz de se adaptar a qualquer ambiente. Qualquer. Uma Agora, rapidez fantástica. A única dificuldade que o ser humano tem é se adaptar na evolução. Ele tem dificuldade de evoluir. Não há a evolução, eu falo a evolução mental. Sim. Tá? Nós estamos evoluindo em alguns aspectos, mas essa parte social, ele se adapta. Há uma adaptação social. Agora, a evolução mental, talvez essa seria a grande dificuldade que nós temos. É verdade. A mental. E engraçado, essa evolução mental, ela também está muito voltada para a parte religiosa, para o corpo etéreo, porque a gente tem... Por exemplo, nós temos muitas religiões, né? Muitos partidos políticos religiosos, assim eu as chamo, tá? Sim. E de acordo com a sua orientação, né, religiosa, isso pode causar um transtorno extraordinário para a religião predominante do local que o senhor vive. Isso, da sua origem. Da sua origem. Como é que essa juventude está hoje, professor? O senhor que é um religioso, o senhor que é um teólogo, que o senhor foi padre... Foi frei. Foi frei, né? Frei franciscano. Tudo isso... Me dá um norte nesse pensamento, nessa pergunta que eu te fiz, que eu estou meio em dúvida. Olha, é assim, ó, eu vou falar do Brasil, mas a gente vai falar também, por exemplo, dos Estados Unidos, do Israel, do Irã, do Papa, né? Nós estamos opaco. Sabe o que é opaco? Sim. Não é transparente, nós estamos fechados. Fechados. Quando você perde a essência de viver, não tem sentido para a sua vida. Tá? Mas assim, eu estava conversando com uma pessoa, acho que foi o Adriano aqui, está perto de mim aqui. Nosso produtor famoso ele citou uma questão assim, a gente fala que não acredita em algo, mas tem algo que a gente acredita em si mesmo. Mas quando eu perco a essência de ser, eu estou opaco. Então, quando o jovem perde a essência, ou seja, qualquer religião que ele acredita, em que ele vai acreditar? Por exemplo, a França, por exemplo, acontece muitos jovens pegar o carro, dirigir e se suicidar. Perdeu o sentido de viver. O sentido de viver é você acreditar em alguma coisa. Então, as religiões hoje, muitas delas, elas estão meio que opacas, porque não sabe qual é a explicação para esse momento agora. Tá? Então, se você souber conviver com todas as religiões, você vai ser feliz. Por exemplo, assim, qual a ideia das guerras? É por religião hoje? Não. É o que tem no seu país. O que tem ali? Tem petróleo. Então, eu invado, tomo tudo e mato todo mundo. Por quê? O que é importante? É a minha sobrevivência. Então, a religião hoje, ela está neutra, porque não há uma explicação realmente, porque muitos jovens não creem em muitos... Os jovens hoje não estão fixados em religião, né? Tá com outros conceitos do que eles acreditam. Agora, professor Jorge Soares, eu percebo aí nas minhas andanças, no que leio, no que vejo, no que escuto, em todos os mecanismos de comunicação que eu consumo, né? Direta ou indiretamente, né? A gente não consome só aquilo que a gente quer consumir, né? Entra por osmose, pelos ouvidos. De alguma coisa entra. Enfim, a gente expulsa depois, mas enfim, aquilo acaba fazendo uma devastação horrível até que o senhor volte ao normal. Por exemplo, na questão da religião, é muito perigoso. Existem uma demanda de denominações religiosas que pregam, vamos dizer assim, o ter, né? Isso. Essa religião, você vai se salvar, você vai ter fortuna, você vai ter ouro, você vai ter isso, aquilo. E os jovens com a cabeça ainda não muito preparada, meio conturbada com essa avalanche das redes sociais, tal, ele precisa ter e vai nessa religião. Vai. E aí
se depara com a O incredulidade, com o nada. O nada. Deprime e volta. Aí é um perigo. Vou para a religião pelo ter, que a religião prega. Que aqui você vai ter feliz, vai comprar casa, apartamento, vai ter ouro, etc e tal, com a sua família, tal, tal, tal. O jovem vai lá, não consegue, não vê que foi tudo uma ilusão, ou ele fica fanático e continua pregando aquilo que pregaram para ele, Que ele acredita. ele acredita, e o pior, e nunca vai conseguir o ouro, alguns, mas vai uma busca incessante, incessante, incessante. E o pior, tem um outro lado de outras religiões, ou até as mesmas, que pregam a tua salvação, que eu acho que é pior do que o ouro, né? Aqui você vai se salvar, ou seja, você vive como homem, como ser humano, e querendo estar vivendo como espiritualidade, ou seja, você deixa de passar pela fase humana com seus feitos, com suas vitórias, com suas derrotas, com seu crescimento, porque você disse que esse mundo não é meu, eu só estou vivendo para esperar o dia que eu vou ser salvo. Ele perdeu a vida inteira. Então, aquele que procura a religião que vai para o ter, se decepciona. Isso. Aquele que vai para a religião para uma salvação que ele não sabe nem o que é, que salvação é essa? Eu não estou salvo, não estou filho de Deus, não estou aqui. Em ambos os lados de determinadas religiões, está acabando com a mente do ser humano. Ok. Como é que o senhor vê isso, doutor? O marxismo, né? Não sei se foi Karl Marx, alguém falou, não sei se foi ele, que a religião é o ópio do povo, né? Sim. O ópio é uma droga. Sim. Eu não quero colocar a religião como uma droga, né? Porque se eu fizer isso, eu estou voltando tudo que eu Indo aprendi. de encontro de tudo que o senhor Não, fez. não é isso, né? Eu acho que em tudo tem que ter o meio termo, tá? Eu acho que quando você fala assim, que o consumismo, né? Aquela pessoa que vende uma pulseirinha com um santinho, vende outra coisa, a pessoa compra. Vai depender do que ele está na cabeça dele, né? E não é só a religião, é também uma venda de qualquer produto. Quantas vezes você vai no shopping e compra um produto sem querer, porque isso está internalizado no seu inconsciente? A religião também está no inconsciente. Sim. Tá? A ideia está no inconsciente. Agora, o que é importante eu entender? Eu não posso comprar tudo que eu vejo. Eu tenho que entender. Mas os jovens talvez não tenham essa consciência que você alavancou, que você disse aí. Está muito verde para entender isso, né? Eu penso que jovem, eu falo jovem adolescente, até os seus 20, 25, 30 mais ou menos, é igual cobra de duas cabeças. Cobra de duas cabeças, para qualquer lado que empurrar, ela vai. Ela vai. Então, existem pessoas, para qualquer lado que for, vai. Se aparecer, por exemplo, alguém aqui dizendo eu sou Jesus, e a depender, tem um grupo que vai acreditar que vai acompanhar, porque alguém falou isso. E vai ter outro grupo que vai matar ele. Que vai matar ele porque discorda também. Discorda também. Então, para te dizer que vai depender desse nível de consciência na cabeça das pessoas. Agora, quando a gente impulsiona essas informações, você está sendo desumano também. É aí que eu estava... Você está entendendo? Essa desumanidade existe naqueles líderes religiosos que impulsionam as pessoas para o ter. Isso. Enquanto essas pessoas não têm, está levando para ele o que ele precisa. E para o ser. Faz isso que você vai ser salvo. Que você vai... Salvo de quê? Por acaso eu estou sendo... como é que diz? Eu estou naufragando? Eu estou morrendo? Que salvação eu preciso? Pois né? É como aqueles cursos que tu conhece muito bem de final de semana, né? Nada contra o coach, né? Mas coach deve ser bom. Que o cara, final de semana, vai fazer um coach e volta. E agora eu me salvei. Eu me curei do que eu tinha. Pô, depois volta tudo de novo. Porque a crise humana sempre vai existir, crise humana. Né? Você não vai salvar ali naquele momento. Você vai continuar com essa crise. Então, para te dizer que transformar uma mente pensante em mente poluída é muito fácil. Né? Transformar essa mente poluída. Então, eu não vou te dizer que a religião... porque o podcast vai e o povo diz, o cara é ateu. Não é ateu. Você tem que ter um nível de consciência para entender o que você fala e entender o que você absorve. O que você está absorvendo? O que você está levando para você? Então, isso é evolução, é humanização. Muito bem. Professor, escritor, poeta... Muita coisa, né? Hipnólogo, Hipnólogo, hipnoterapeuta, educador... Isso. Doutor em filosofia. As pessoas estão precisando muito hoje de se encontrarem por conta dessa avalanche de puxada. Me puxa para lá, me puxa para cá, acaba eu me perdendo a minha essência. O senhor é psicólogo. Qual a importância hoje
das pessoas procurarem um psicólogo para se encontrarem, se fortalecerem. O senhor, como profissional da área, dá um conselho para essa galera. Eu gravo muitos vídeos, né, no meu Instagram, inclusive alguns já mandei para você, alguns deles. A dor, ela é silenciosa. Só quem sabe o que é a dor, quem sente, tá? Quer conhecer a dor? Conviva com pessoas que sofrem a dor emocional, tá? Então, o que eu peço? Se você tem algo que você não está ressignificando, não está compreendendo o que está sentindo, você está vendo coisas que não era para ver, está aqui Alisson na minha frente, estou vendo um vulto passando na minha frente aqui, vá procurar um profissional. Se você está com pensamento de desesperança, vá procurar um psicólogo. Por que é importante você nomear o que você sente, tá? Eu atualmente atendo em Cruz das Almas também, em 2 clínicas, atendo em Santo Antônio de Jesus, lá em Santo Antônio de Jesus, na Vive Kids, eu atendo crianças autistas, né? Eu acolho os pais autistas, porque hoje a gente entende, na verdade, que falar de humanização é incluir. Muitas vezes, muitas pessoas elas são excluídas da sociedade porque o outro não entende ou não procura entender. Então é importante que você está sentindo algo, procure um profissional, procure um psicólogo para nomear o que você está sentindo. Eu fiz essa pergunta para o professor, mas para uma provocação para você que está me assistindo, está nos vendo, está nos ouvindo, está nos acompanhando. Porque tem pessoas que ainda resistem, professor, hoje a procurar um psicólogo. E tem aquela teoria banal que fala, eu não sou louco para procurar psicólogo, né? Eu não sou maluco. Gente, tem tantas questões, como o professor acaba de nomeá-las, algumas delas, que são questões inconscientes. Você sofre, mas não sabe por quê, nem sabe dizer, nem sabe procurar como se desvencilhar daquele sofrimento. Procura um profissional da psicologia, bate um papo com ele, vai ter uma sessão, né? E hoje, Alisson, o tchan do momento, não cortando a sua fala, é a ansiedade. Ansiedade. Cada vez mais. Eu vejo muito adolescente desmaiando. Aí é ansiedade. E muitas vezes você não sabe o porquê que está ansioso, qual é a causa. Às vezes brigou com... A mãe reclamou porque namorou com alguém diferente, que não queria que namorasse. Chega na escola, desmaia. Então, desmaio, sensação que o coração está saindo pela boca, tudo isso é ansiedade. Ansiedade, então, tem que ser tratada. Ser tratado, procurar um profissional para entender e compreender o que você está sentindo. Professor, vou lhe pedir uns segundos. Pronto. Porque eu vou procurar também me comunicar agora com outras pessoas que estão precisando se encontrarem no que tange a locomoção, tá certo? Tranquilo. E para você que precisa se locomover, todos nós precisamos nos locomovermos para que possamos avançarmos nas ideias, no que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa está ali, no local que a gente convive. Está em distâncias maiores que precisa de um carro para ir até lá. E se você está nessa situação precisando de um carro, o caminho certo é o consórcio Chevrolet. A Chevrolet fez 100 anos no Brasil e o consórcio vai fazer agora 48 anos de administração de consórcio no Brasil. Então, com essa festa de aniversário, você é quem ganha o presente. Se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela agora, o teu contato vai cair na nossa equipe de vendas, que é da fábrica, vai escutar as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos nós vamos encontrar solução para o nosso problema. Digo nosso porque você precisa comprar um carro, eu tenho ele para te vender, então o elo que está unindo nós dois é o carro. E você compra sem juros, sem burocracia e você pode pagar em até 100 parcelas. E para retirar o carro é tão simples. Você concorre a um sorteio mensal pela Loteria Federal, mas você pode dar o lance para antecipar a sua contemplação. E esse lance, a gente tem várias possibilidades. Existe o lance fixo, que você, nesta modalidade, todos serão contemplados com 30%, nem mais nem menos. Portanto, igualdade de condição, tá? Existe o lance livre, que aí cada um dá o que pode e o que quer. O que der mais, leva. E existe o lance embutido para aqueles que nem têm os 30% e nem tem o lance livre para concorrer com os demais. O consórcio pensou em você. Existe o lance embutido. Ela, como vovó já dizia no passado, eu vou fritar o porco na mesma banha. Ou seja, você vai utilizar um percentual da sua própria carta de crédito e utilizar como lance. Sendo contemplado, você vai faturar o seu carro sem tirar um centavo do bolso, apenas a primeira parcela que você já vai concorrer. Tudo isso você vai poder ter muito mais, uma visão mais ampla e conhecer tudo. É se você tomar iniciativa agora.
Aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela. Faz isso agora. O seu contato vai cair na nossa equipe. E a gente vai conversar. Os nossos colaboradores, os nossos vendedores vão te dar um atendimento humanizado, assim como o professor Jorge Soares está falando. E aí nós vamos chegar a uma conclusão que o seu carro é possível. Tudo ao alcance das suas mãos. Mas faz isso agora, porque quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Agora que eu vendi meu peixe, E vendeu muito bem. muito obrigado, professor. Eu quero saber o seguinte, onde é que o professor está atendendo? Ou onde te acha nas redes sociais? Pronto. No Instagram, @dr. Júnior, meu querido Gabriel, por favor, coloque na tela aí o endereço do professor. @dr. Jorge F. Soares. Eu gravo vídeo, pelo menos falando sobre ansiedade, escuta, autoestima. E aí a gente fala sobre isso. Eu atendo na cidade de Santo Antônio de Jesus, na clínica, posso falar aqui? Pode, deve, por A favor. clínica Viver Kids. É uma clínica especialista crianças, né? em autista. Olha só. Eu faço a escuta, faço o teste de autismo para adulto e adolescentes. E nessa clínica eu faço o teste de adulto e adolescente. E acompanho as mães dos espectro, né? Muitas vezes as mães, quando ela recebe o diagnóstico, dá vontade de não pertencer a esse mundo. E aí a gente tem que escutá-lo, tem que criar um processo de empatia, de conhecimento, da aceitação desse momento. Não só os autistas, mas qualquer neurodivergente está precisando Sim. muito de ajuda, principalmente para os pais, né? Quando recebem essa notícia, Uma que o senhor acabou de notícia, falar agora. isso. Professor, independente das cidades que o senhor atende pessoalmente, hoje com a globalização, aí a gente já vai também utilizar o nosso benefício. O senhor também atende Atendo online? online, Então, sim. você que está precisando de um atendimento para qualquer tipo de dor psicológica que você precise, não só para você, mas para um ente querido, para os filhos, alguma ansiedade a mais, alguma coisa que você não está compreendendo, entre em contato com o professor, com o doutor Jorge Soares, online, que ele vai te dar esse atendimento. Como é que te faz, encontra online? faz um pacote que cabe no seu bolso, igual você falou aí, né? Muito O bem. pacote cabe no seu bolso. Para falar comigo, pode falar pelo Instagram mesmo, né? Pelo Qual é o Instagram? Põe aí, arroba, por favor, já está aí? tá aí já, @dr. Jorge F. Soares. Tá? Então eu atendo pessoas lá por exemplo, em Angola, eu faço atendimento também, que são missionários, né, que estão lá, brasileiros, eu atendo esse povo lá. Então, o atendimento online hoje, pós-pandemia, foi algo que a gente precisa, enquanto terapeuta, fazer. Ainda bem que nós estamos utilizando aí a tecnologia ao nosso favor, né? Não, a tecnologia não é ruim, não. Não é Bem usada, né? Bem usada. A tecnologia é muito fantástica. boa. A tecnologia é essencial. É a evolução da gente. Mas aí, quando tira a nossa capacidade de ser humano, ela passa a ser não muito Danosa, né? danosa, isso. Professor, o senhor fala no seu livro que escrever essa obra foi um parto de ideias, né? Por quê? O senhor escreveu este livro com a intenção de deixar um legado, naturalmente, epistemológico, e também para a academia, né? Me fala por que foi um parto de ideias que o senhor conseguiu. Se foi um parto de ideias, conseguiu parir essas ideias? Foi. Porque foi simplesmente 10 anos. Eu passei 10 anos para escrever esse livro, tá? Juninho, por favor, é este livro que o professor 10 está anos. falando. O Homem e Seus Feitos para Humanizar-se ao Longo da História. 10 anos, desde quando eu morei aqui em Salvador, né? Porque eu entendia que eu não queria escrever um livro para ficar esquecido pela humanidade. Que a faculdade, a universidade, na academia, alguém passasse por esse livro e ele tivesse acesso e tivesse conhecimento. Porque hoje, se você não deixar um legado, não vale. Não valeu a pena não a vale sua estada né? aqui, só Eu passagem. plantei uma árvore lá em Dom Macedo Costa, escrevi um livro e tenho 2 filhos. Então, eu já estou hoje da minha vida, eu estou tranquilo, né? Então, e tem um outro. plantou a árvore, escreveu o livro, tem Escreveu o dois livro e está tranquilo. Muito Então, bom, foi um parto, professor. porque o parto é você parir ideias, não é uma tarefa muito fácil, né? Pensar no que o outro pensa, pensar no que foi pensado. Agora, pensar no que ninguém pensou, talvez é o grande desafio para a gente, né? Escrever algo que, embora aí muitas coisas que eu escrevi aí, alguém já pensou. Né? E outras tantas que ninguém nem pensou, né? Então, essas Isso. coisas que ninguém pensou e que eu penso que o senhor pensa, porque são coisas nossas, né? A partir Isso. das nossas dores,
das nossas inquietudes, né? Então eu penso em algo que ninguém pensou, mas logo eu ponho em prática baseado em algum feito que alguém legou, Alguém pensou. né? É. Isso é muito legal. Se ninguém sabe minha dor, ninguém consegue pensar nela, só eu. Justamente, é isso aí. Que beleza. E esse livro, professor, como é que as pessoas têm acesso? Está nas livrarias? Bom, Está na Amazon? Está onde? tá no Amazon. Ela está na Amazon, ela está Sim. lá ainda, né? Para o e-book, né? Sim. Ele está lá, tá O lá e-book ainda. lá, E está numa livraria lá em Santo Antônio de Jesus. Fisicamente lá, né? Fisicamente tem uma livraria lá. E eu estou participando de diversas feiras literárias. Esse livro já passou por umas 6 feiras literárias. Vai ter a Bienal em Salvador quando é Big. Agora, está acontecendo. O senhor vai... Tá acontecendo já? Eu não fui contemplado Não porque eu foi, não? esqueci um documento. Oh, meu Deus. Porque para você participar lá pela Biblioteca da Bahia, ela fez um edital para escritores, né, independente no meu caso, né? E eu terminei não preenchendo um documento que era necessário para participar. Mas assim, eu acho que Mas tem o nosso podcast para difundir aí eu essa. estou aqui com o Lino. O Lino aí, Pois é. o que Lino pegar e tocar transforma. Ave Então, Maria, que assim eu seja. estou acreditando que você vai transformar, né? Olha, professor, eu vou viajar amanhã e eu vou consumir esse seu livro Obrigado. num único trecho, num único trajeto. Ó, galera, tô vendo o sumário aqui, ó. A natureza humana, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O contexto histórico. Psicanálise e formação do eu. Sociologia e dinâmicas sociais. Olha só os capítulos, tá? Antropologia e a diversidade cultural. Olha que legal. Ele está discorrendo sobre tudo isso aqui, ó. A construção da identidade. Gente, tem muita gente que não construiu sua identidade, está meio perdido, procurando se encontrar. Doutor Soares está falando aqui, ó, a construção da identidade, o papel da educação na humanização. Gente, está aqui, ó, o homem, seus feitos para humanizar-se ao longo da história. Você não pode deixar de ler esse livro, você não pode ficar sem esse livro. Eu recomendo porque eu já bati um papo com o professor aqui e depois de ler, eu até vou te dar um presente. É só entra lá no meu Instagram, tá? E se você quiser um livro desse de presente, eu vou colocar alguma coisa lá para você participar. Eu vou dar um livro desse de presente. Vai lá no meu Instagram que você vai saber como é que é. Ailson Lino, beleza? Professor, que pena. Olha o que o cronômetro está fazendo com a gente. Foi rápido, não foi? Foi muito rápido. Eu não perguntei 1/10 do que eu queria perguntar. Mas o pouco do muito que o senhor sabe, que falou aqui para mim, já me elevou muito. Muito obrigado. Já me deu aí abertura mental e psicológica para tantas outras coisas que estavam emperradas e eu não sabia o porquê. E o senhor me deu esse start. Foi um bate-papo legal, um podcast legal, né? Eu acho que estar aqui contigo foi tantas vezes que eu adiei também, não foi? Nós adiamos, né? Nós adiamos. As nossas agendas não não dava para casavam. vir, enfim, por aí. Porque quem atende gente, quando a gente para um dia de atender, a gente pode perder o paciente. Então eu tenho essa fidelidade. Então deu certo hoje, né? Graças a Deus. Mas assim, dizer a você muito obrigado por essa oportunidade, viu? De estar aqui, falar de humanização, principalmente um momento que nós estamos vivendo agora, né? Um momento ruim por conta dessas guerras e a ausência justamente de humanização, em que as pessoas estão preocupadas com o número e não com gente. E quando a gente não está preocupado com gente, o mundo deixa de existir. E se não tem gente, não tem número. Justamente isso. Professor, gratidão. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu. Tá aí, gente. Bate na porta do vizinho, fala pra galera que tem uma entrevista extraordinária com o professor Jorge Soares e você vai gostar. E não deixem, procura o livro aqui na Amazon ou entra lá no meu Instagram que eu vou dar um livro desse de presente pra você. Obrigado, até a próxima. Fui! Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.